Oi gente, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente porque vai ser um vídeo educativo. Nós queremos ensinar para vocês como ter um melhor aproveitamento do seu granito. A gente se depara com essa dor o tempo todo, clientes que querem colocar máquina de lavar, clientes que querem colocar inclusive outros elétrodos ou até manter profundidades de granito diferente, mas não sabe o que é necessário para que isso aconteça de forma alinhada, para que o seu projeto fique bacana. Então hoje eu e o Samuel nós vamos ensinar para você o que você precisa fazer para você ter um melhor aproveitamento do seu granito, tá? Hoje nós vamos pegar em exemplo aqui uma cliente nossa que no momento da venda ela já falou pra gente que ela queria uma máquina de lavar. Então de repente você fala assim, Vivi, eu ainda estou em dúvida se eu quero uma máquina lava-louça. Então você não fecha o seu granito antes de você tirar essas dúvidas. Porque a maioria das vezes, e esse é o grande problema, o cliente fecha o granito, define o granito, instalou e aí depois ele quer que a gente dê um jeito de colocar esses elétrodos no ambiente. Mas aí infelizmente já não tem mais jeito e a gente vai te explicar o porquê. Samuel está aqui comigo. Moca, explica para o pessoal aí esse exemplo que a gente está pegando de granito dessa cliente, o que a gente fez para orientar para que ela tivesse esse aproveitamento. Então, Vivi, nesse caso aqui dessa cliente específico, ela falou assim para mim, Samuel, eu moro numa casa de 150 metros quadrados, estou indo para um apartamento de 40 metros quadrados, né, e eu preciso transformar minha cozinha em algo que me atenda, né, porque eu estou indo de um espaço muito grande para um espaço pequeno. E aí, desde o início, a gente procurou desenvolver, desde o início que a gente desenvolveu o projeto, a gente procurou atender às necessidades da cliente. E hoje, a grande maioria, a dificuldade que a gente encontra é encaixar uma lava-louça, né. Então, ainda falei assim para ela, Ju, vamos fazer o seguinte, você pegando a chave do apartamento, antes de você iniciar qualquer coisa, a gente vai até lá, a gente faz uma medição, uma pré-medição, né, do ambiente sentar, a gente define, você me passa os modelos dos eletrodomésticos, nós vamos definir os modelos dos eletrodomésticos, geladeira, lava-louça, forno, micro-ondas, depurador, tudo, e em cima disso a gente vai montar um projeto que te atende, um projeto que agrade, né, visualmente também você, e daí você vai partir para a sua reforma. E desse projeto você vai produzir o seu granito, porque isso daí é algo pensado, gente, não é feito aleatoriamente. Porque hoje, como a grande maioria dos apartamentos estão com medidas mais compactas, né? Tá tudo mais reduzido, tudo tem que ser pensado milimetricamente. E foi o caso que a Juliana fez. Aqui eu vou estar mostrando para vocês, tá vendo a planta baixa, né? A gente vai estar expandindo ela. Ó, a Juliana deixou um espaço para geladeira, tá? De 73 centímetros. Aqui nós colocamos uma lava-louça de 8 serviços e aqui a gente colocou o balcão dela embaixo da cuba. Aqui ela trabalhou com um forno de 50 litros, porque o forno de 50 litros ele tem a mesma largura que um forno de 80, porém ele tem uma altura reduzida, ele tem uma altura até de 47 centímetros. Interessante. E isso nos permitiu colocar uma gaveta de talheres aqui, porque aqui, qual que vai ser sempre a sua dúvida? Eu coloco a lava-louça ou eu coloco um gaveteiro. Exatamente. Entendeu? E aqui, para ela poder ter a lava-louça e para ela poder ter o gaveteiro, a gente teve que trabalhar com um forno de profundidade menor. E é onde que entra a questão de pensar o granito, gente. Tá vendo a cuba dela? Tá vendo o cooktop? Então a gente precisa sempre reservar um espaço do cooktop padrão, mais ou menos 70 centímetros, porque você tem que pensar o seguinte, alinhamento forno, alinhamento cooktop e alinhamento depurador. Se eu deixo esse espaço muito grande, eu vou ter um espaço muito grande para o forno perdido, porque eu tenho que seguir esse alinhamento, né? E o grande agravante aqui se torna isso aqui, gente, ó. Você tá vendo onde está o shaft dela? Fazendo divisa com o balcão da lava-louça? Então, se ela não jogasse essa cuba deslocada para cá, ela não teria o espaço para lava-louça. Acabaria ficando, ela não conseguiria colocar a lava-louça dela ali. E detalhes, né, gente? Geralmente o graniteiro não se atenta a isso. Não, né? não. A gente chega lá e ele só instalou. Né? O profissional da marmoraria, o graniteiro, ele tem a mente assim, shaft, cuba, alinhamento. Acabou. Se você vai ter um espaço para colocar uma lava-louça, ou se você vai ter um espaço para colocar um gaveteiro, aí é um problema seu. É literalmente assim, tá, gente? Porque uma coisa que, vamos falar assim, por detrás dos bastidores, né? Você pega um gaveteiro de 40 centímetros de largura, o interno da sua gaveta é 31. E se o graniteiro deixar um espaço de 25, o interno da sua gaveta vai ser 16. O que você guarda dentro de 16 centímetros?
16 centímetros. Ainda tá grande aí, Vivi. Menor um pouquinho, entendeu? Então, infelizmente no Brasil, os graniteiros eles não têm essa preocupação, né? Mas quando você procura uma loja de planejado, igual a Agnus, que é uma loja de um móvel sob medida, a gente consegue te orientar nesse sentido. Eu consigo montar um projeto para você aproveitando os milímetros, porque a gente não tem restrição, né? E voltando aqui pro projeto, vocês podem ver, ó, a cuba ficou deslocada, né, para a esquerda, o shaft está aqui, e aqui, automaticamente do shaft já vai fazer a ligação da lava-louça, gente. Isso aqui é um granito pensado, tá? Porque se ele não fosse pensado, nada disso aqui seria possível de ser feito. E, Muca, é uma cozinha pequena, mas quanto tem esse balcão aí? Aqui na largura a gente vai ter uma soma de 70, com mais 57, 1,27, com mais 61,5. Então vai dar 1,88,5. Tá. Entendeu? Isso é o mínimo para a gente colocar na lava-louça? Sim, mas tem um detalhe, Vivi, que o cliente tem que se perguntar. A questão aqui é, qual é a melhor lava-louça para eu utilizar? Legal, interessante. Entendeu? Me perguntam isso sempre. De 10 serviços ou de 8 serviços? A de 8 serviços, ela em questão de serviços, ela é menor, porém ela é mais larga que uma de 10 serviços. O aconselhado aqui não seria a de 10 serviços. Por quê? A de 10 serviços vai ter 44,8 de largura. A de 8 serviços tem 55, gente. Olha, você vê, 10 centímetros de diferença na largura. Onde você está lutando para conquistar milímetros, 10 centímetros faz uma grande diferença. O que impacta na questão desse projeto? Se eu coloco uma lava-louça de 10 serviços, ela vai até o chão, porque ela tem 85 de altura. E aí o gavetão para vassoura ele acaba sendo reduzido, né? E aí no caso da Ju, ela queria ter esse gavetão maior para poder guardar vassoura, rodo, escada. Vocês veem o quanto que influencia um granito pensado? Muito. Se você não pensa no granito, você vai sofrer depois com seus espaços, né? E no caso da Juliana, além do granito, foi pensado outras coisas, revestimento, foi posicionado tomada, foi posicionado um monte de coisa para que ela conseguisse ter um aproveitamento melhor do espaço dela, né? E aqui, hoje ela está solicitando a medição, né? A gente vai fazer a medição para fazer o projeto final, que é depois da obra concluída, e depois vocês ainda vão conseguir ver o projeto pronto. Aí vocês, quando o projeto estiver pronto, vocês vão conseguir entender melhor o que é esse granito pensado, gente. Samuel, uma pergunta, tá? O que ficou de vão para esses eletros aí no interno? Aqui no forno ficou, o espaço tem 70, mas internamente livre 67. Legal. Tá? 1,5 de cada lado, então. Isso, na verdade o forno, ele vai ter, o nicho do forno pede 56, tá? Tem um outro detalhe que ninguém se atenta. Por que nós poderíamos deixar aqui 60 certinho? Porque o nicho do forno é 56, Vivi. Ele não pede que tenha mais do que isso, ele pede... Porque o forno, diferentemente de um fogão de embutir, o forno ele é blindado, então ele não precisa ter um espaço tão grande de ventilação. O fogão de embutir precisa ter a ventilação. Eu poderia deixar o espaço aqui de 60. Se o interno é 56, o nicho é 56, 60 eu teria 57. Por que às vezes a gente não deixa o 60? Quem cozinha sabe. Se eu colocar uma panela aqui, você vai bater o cabo da panela onde? Ali no shaft, nas paredes, obviamente. Por isso que eles acabam deixando o espaço de 70 para que você consiga manusear a panela, para que ela não fique tão em cima do shaft. Então, você tem um espaço de 67 para um fogão, pede 56, tranquilo, dá para você manter a ventilação, é até melhor, mais seguro. No caso da lava-louça aqui, ele tem 61,5, né? Internamente ele vai ter 58,5. A lava-louça tem 55. E ela precisa ter essa ventilaçãozinha, né? Porque quase todos os eletrodomésticos, gente, eles de lava-louça hoje, eles trabalham com água quente. Eles precisam ter esse respiro. É assim, lembrando, tá, gente, que esse projeto aqui, ele não seguiu o manual, tá? Porque como o espaço é mais restrito, a gente não pôde seguir o manual do eletrodoméstico. Porque pede de 6 a 10 centímetros de cada lado de ventilação, tá? O que nas plantas de hoje... Impossível. É quase impossível, gente. Impossível. Você vai perder muita coisa. Aqui a cliente optou pela lava-louça, mas ali seria o gaveteiro, se fosse o caso, gaveteiro, né? Sim. Mas aí você vê, gente, que bacana. Para ela não perder, o que ela fez na frente? Ela fez os armários na frente, colocou as gavetas ali. Isso. Atendeu a gaveta que ela precisava ali para manuseio rápido no fogão. Sim. Fez um gaveteiro na frente, manteve a lava-louça.
E olha como ficou bacana a distribuição da cozinha dela. Tudo isso porque ela decidiu isso antes de finalizar a reforma e a instalação do granito, Sim. gente. Senão, infelizmente, não daria certo. Então, qual é a dica que você dá, Samuel? Toda vez que você sentar com um profissional que vai desenvolver um projeto para você, pede para ele te orientar da melhor maneira possível, onde você consiga aproveitar todos os espaços que você tem do seu ambiente, né? Porque o profissional ele pode não ter uma formação acadêmica, pode não ser um arquiteto ou não ser um design de interiores, mas se ele tem uma experiência na área, ele consegue te orientar. E a partir do momento que você segue a orientação dele, você vai conseguir ter um melhor aproveitamento do seu espaço. A cuba ali também é importante o tamanho, né, Samuel? Sim, aqui a gente trabalhou com a menor cuba. Aí, interessante. Às vezes eu chego nos apartamentos e a gente encontra umas cubas desse tamanho aqui, gente. Desse tamanho, com a gavetinha desse tamanho. Se a cliente prefere uma cuba, ok. Sim. Mas a maioria das vezes não é o que elas queriam. Sim. Elas escolhem uma cuba grande, né, pelo conforto, às vezes até pelo espaço de uma cuba, de ter algo de mais impacto, mas aí quando ela vê isso lá no dia a dia, ela é muito importante, gente. Eu, quando os clientes me ligam para pedir orientação na questão dos eletrodomésticos, eu particularmente não gosto de interferir na escolha do cliente do eletrodoméstico, porque acho que é algo muito pessoal, é muito particular. E são sonhos. A pessoa sonha em ter uma geladeira de tal jeito, a pessoa sonha em ter um forno de uma maneira, a pessoa sonha em ter um micro-ondas. E eu sempre oriento o cliente o seguinte: entende-se que o espaço é reduzido. Então não dá nas cozinhas de hoje colocar uma side by side de 1,5 m de largura, não cabe. Então procura sempre no mesmo modelo. Hoje as grandes fabricantes hoje, um exemplo, Electrolux, Brastemp, essas empresas aí, todas elas têm o mesmo modelo de geladeira em vários tamanhos. Sim. Justamente para atender a sua necessidade, para que você tenha aquela geladeira em específico num tamanho menor, né? Porque às vezes não parece, mas se você pegar uma geladeira de 540 litros, ela vai ter lá 72, 73 de largura, automaticamente você vai precisar deixar um vão de 83, 86 para ela, e isso vai diminuir o seu granito. Diminuir o seu granito, o espaço que você vai ter para granito, automaticamente você vai ter que readequar tudo, você vai ter um espaço menor para uma cuba menor, então você não pode colocar uma cuba gourmet de 60 de largura, você vai ter que trabalhar com uma cuba de 40, porque senão as escolhas que você fizer, ela vai reduzir o seu espaço útil. Então você não vai conseguir ter um gabinete de pia com um aproveitamento melhor, você vai acabar tendo o que sobrou para você, e às vezes quando você desenvolve um projeto, você procura uma empresa de imóveis planejado, você não quer o que sobrou, você quer o seu sonho ali, e para isso você precisa se atentar a detalhes, né, gente? Então procure sempre o profissional, né? Tenta ver se o profissional, porque isso é uma coisa que ninguém preza às vezes, né, gente? Mas o profissional que está te atendendo, que está desenvolvendo o seu projeto, ele tem que ter o conhecimento suficiente para te orientar naquilo que vai ser melhor para você, né? Não adianta só eu chegar aqui, colocar os armários e falar, não, é isso aí, beleza, fechou, você comprou os móveis, foi embora e já não é mais problema meu. Não é assim, gente. É você que vai conviver ali o dia a dia. E o seu dia a dia, ele tem que ser funcional. Ele não pode ser, ele tem que ser funcional, prático. Só a estética, às vezes, não vai te ajudar, né? Então, são preocupações que vocês precisam ter, né? Eu acho muito interessante quem tem a opção, né, gente, de fechar os móveis antes de pegar as chaves, ou mesmo antes das reformas, né, no apartamento. Sim. Faça isso, tá? Porque você só consegue pensar em todos esses detalhes, no que você de fato quer colocar, qual vai ser o elétrico que você vai optar, o que vai ficar de espaço de circulação, quando você realmente define o projeto anterior a toda a reforma. Aí mesmo, inclusive, o Samuel colocou a informação que vai ter um deslocamento, né, de cano ali por conta da lava-louça. Enfim, tudo isso já fica definido. Quando você pega a chave, gente, você só chega lá, Sim. Cada profissional faz ali a sua alteração, já ajusta de acordo com o que está aí, e aí você tem uma cozinha funcional, né, Samuel? Sim, e você falando do deslocamento, no caso aqui, a gente pensou num granito com uma profundidade maior, 70 centímetros de profundidade. Quando ela foi pesquisar a lava-louça, a gente procurou a lava-louça com menor profundidade possível, porque já entendendo que a lateral do armário vai pegar o shaft, então ele vai ser vazado. E se eu não faço essa lateral vazada, se eu não puxo isso tudo para frente,
você ia ficar com o granito recuado e pelo menos 1 palmo de lava-louça para fora do granito. 1 palmo de lava-louça para fora. Porque o shaft ia jogar lá para frente, né? Então a gente trabalhou com tudo isso daí. O granito realmente teve que ser um granito sob medida para encaixar um móvel sob medida. Não dá. Então, se você pegar uma empresa que trabalha com modular padronizado, né, não consegue atender você dessa maneira. Você vai ficar com a lava-louça para fora. Aí é bem Ctrl-C, Ctrl-V, né? Aqui é personalizado, gente. Isso. Pensado realmente os detalhes para que você tenha uma cozinha não só bonita, né? Nossa preocupação não é só bonito. Bonito todo mundo faz. Mas uma cozinha que seja funcional para você. Sim. Então, fica aí a dica minha e do Samuel para você que tem dúvidas de como instalar um granito, que seja com um aproveitamento legal, que você consiga colocar os seus eletros, dicas, né, de como você realmente aproveitar melhor esses espaços. Já comenta aí nesse vídeo o que vocês acharam, que para nós também é muito importante, e faça perguntas. De repente, Vivi, eu também tenho dúvida de outras coisas, né, outras informações. A gente vai gravar outros vídeos aqui educativos para vocês aprenderem mais sobre o pós-obra, aliás, o anterior à obra, né, o pré-obra, porque o pós-obra é uma coisa, né, gente, mas tudo isso aqui precisa se pensar antes da obra, né, Samuel? Sim, sim. É importante, né, se o cliente conseguir, porque às vezes a medição hoje ela tem um custo, né, Vivi? Sim. Mas se o cliente conseguir se arcar com esse custo da medição antes de iniciar qualquer coisa de obra e sentar com a gente e desenvolver um projeto para preparar essa obra, seria o mais aconselhável. Né? Seria o ideal. Seria o ideal. Principalmente quem não tem um acompanhamento de arquiteto. Sim, né, Samuel? sim. Tem, assim, tá, gente? Fica aqui uma dica. O ideal é você pagar essa medição anterior a toda a tua reforma. Aí a gente vai ver o shaft, vai ver profundidade, se tiver inclusive shaft no teto, aonde passa essa tubulação, saída de gás, e tudo vai ser pensado de acordo com o que já está lá de fato no seu ambiente. Sim. Ok? Isso aí, gente. Se você gostou, curte aí, comenta, compartilha com todos os seus vizinhos que ainda vai pegar chave, tá em reforma, que a galera precisa disso aí. E até o próximo vídeo. Até o próximo, gente.